A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hoje à noite nós vamos estar falando um pouco sobre a igreja saudável. E nós já trouxemos no passado, uns 4 anos atrás, algumas mensagens em relação às marcas de uma igreja saudável. Hoje de manhã, o pastor Milton falou sobre 2 dessas marcas, a evangelização e a discipulação. Marcas essas que realmente estavam bem presentes, especialmente ao recordarmos, como com o pastor Amaro recordamos na noite de ontem, vendo como nossa igreja crescia e realmente expandia por toda a cidade de Araçatuba. Nós estamos vivendo numa época que seria necessária uma nova reforma. Acho que se Lutero viesse aqui e observasse a situação da igreja em geral, ele teria que escrever não só 95 teses, mas talvez 195 teses, sobre a situação da nossa igreja, da igreja em geral. O fato é que a igreja tem crescido, mas tem crescido mais no sentido de inchado. Muitos dos movimentos contemporâneos têm, na verdade, tirado o foco principal da palavra de Deus, colocando mais o humanismo na sua filosofia do que a centralidade da palavra de Deus. Vamos olhar e ver Mark Dever. Ele dá 9 marcas de uma igreja saudável. Pode colocar as 9 marcas ali. A primeira, nossa igreja tem sido bastante enfatizada. Eu pessoalmente prego de forma expositiva. Hoje vai ser uma das poucas mensagens que não será de forma expositiva. Mas nós procuramos esta pregação expositiva porque acreditamos que ela alimenta o povo de Deus. E sabemos que são poucos que estão fazendo isso nos dias de hoje, pregando versículo por versículo da palavra de Deus. Uma igreja realmente saudável é uma igreja que dá ênfase na pregação expositiva. Outra grande ênfase que uma igreja saudável tem é a ênfase numa teologia bíblica. É uma teologia realmente baseada na palavra de Deus. E sabemos que também muitos teólogos hoje têm desviado da centralidade da palavra de Deus. E como igreja bíblica nós queremos continuar tendo uma teologia sã, uma doutrina sã. Também a pregação do Evangelho. O Evangelho sempre novo está. Lembra daquele corinho? O Evangelho nunca mudará. Cristo salva, sempre salvará. E esse é o mesmo Evangelho. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E a pregação tem que ser: arrependei-vos e crede no Evangelho. Um arrependimento total, deixando as coisas desse mundo. E hoje nós vemos que muitas pregações têm deixado de lado a centralidade também do arrependimento para a salvação. É necessário um total arrependimento para vir e crer em Cristo como Salvador, para daí ter uma conversão genuína. A regeneração, que não é apenas uma mudança exterior, não é apenas uma reforma. Eu sempre gosto de falar, A reforma coloca uma camisa nova no homem, mas a regeneração coloca um novo homem na camisa. É a conversão verdadeira. Aí nós falamos hoje de manhã,
os dois assuntos que foram evangelismo e discipulado. Não há outra maneira de uma igreja verdadeiramente crescer sem a evangelização. E sempre estamos dando ênfase na evangelização. A igreja que não evangeliza, fossiliza. E sabemos que nós temos que estar envolvidos, todos nós, na obra mais importante do mundo. A suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. E nós lembramos também que junto com a evangelização tem que haver a discipulação, porque se não houver, nós vamos ter só um berçário, uma igreja cheia de crianças sem crescimento. E o desejo de Deus é que o homem seja salvo, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é necessário a discipulação. Hoje à noite nós vamos tratar desses dois que estão em amarelo: crescimento e membresia compromissada. Nós gostaríamos ainda de outra ocasião tratar sobre disciplina bíblica e liderança bíblica, mas hoje vamos nos deter nesses dois assuntos. Crescimento. Hoje está na moda crescimento, né? Hoje nós observamos que muitos estão usando de fórmulas para crescimento. Hoje o pragmatismo religioso parece que está em moda. Até há uma maneira que pessoas usam para ganhar e alcançar, e cada vez mais números e números. E sabemos que isso não é o importante. Podemos crescer em números e ainda não crescer espiritualmente. Conforme descrito na Bíblia, crescimento significa membros que crescem, e não apenas números que crescem. E nós não podemos negligenciar que com o crescimento tem que haver santidade, com o crescimento tem que haver disciplina. Não podemos deixar de lado a disciplina bíblica. Nós sabemos que com o crescimento verdadeiro, as pessoas vão amadurecer e serem, como nós cantamos agora há pouco, iguais a Jesus. E esse é o nosso alvo principal no crescimento, para que nós possamos nos tornar cada vez mais iguais a Cristo. Não sejamos mais como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por qualquer vento de doutrina, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É assim que nós temos que crescer. A igreja tem a obrigação de ser um instrumento de Deus para que as pessoas cresçam na graça. Nós sabemos que a igreja tem como principal objetivo aperfeiçoar os santos. Cada um dos dons dados para a igreja, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, são dados justamente para o aperfeiçoamento dos santos, para os santos desempenharem o seu serviço. E a igreja precisa crescer. E quando fala a igreja crescer, os membros precisam crescer. E Mark Dever coloca 13 sinais, e nós colocamos esses 13 sinais, inclusive estão também aqui no boletim. Ficou apertado no boletim, mas você depois pode ler com cuidado cada um desses sinais aqui. Primeiro, o número crescente de membros sendo chamados para missões. E irmãos, nós temos que ver que a nossa igreja, o DNA da nossa igreja é missionário. E nós não podemos perder isso de vista. Nós temos que incentivar mais pessoas para missões. Nós temos que ter esse casamento perfeito entre seminário e igreja, onde nós estamos preparando pessoas para a maior obra do mundo. Para nós é uma alegria, temos 3 alunos, talvez vai ter 4, mas nós tínhamos no passado uma época que eram 23 alunos e 23 missionários. Então, nosso DNA missionário tem que continuar. Nós temos que ver pessoas se levantando, e aqui diz assim: tenho apreciado compartilhar o evangelho com meu vizinho da América do Sul. Talvez Deus está me chamando. E se tiver pessoas assim dizendo: Deus está me chamando, diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, primeiro, Mark destaca um número crescente de membros chamados para missões. Segundo, ele destaca os membros mais idosos.
ganham um novo senso de sua responsabilidade de evangelização e discipulado. E nós observamos como que isto é tão importante, onde os membros da nossa igreja que têm mais experiência. Hoje nós falamos sobre Paulo, o velho. E Paulo, quando fala isso, o velho, ele está mostrando a sua sabedoria, a sua experiência. E nós não podemos desprezar as cãs, ou as faltas deles, né? Mas nós temos que entender que esses estão para aqui para nos ajudar ainda a crescer. E os mais idosos devem chamar os mais novos. Vamos comer lá em casa junto. Vamos jantar lá em casa. Vamos ter uma refeição junto. Vamos ter comunhão. Como é gostoso ter tempo de comunhão. Hoje eu estava apreciando bastante, mesmo a bagunça do ping-pong, a comunhão depois. Mas é tão gostoso, não é? Esse tempo de comunhão como igreja. Nós temos que fazer mais isso também em famílias, tendo comunhão juntos. Terceiro, motivados por amor, os membros mais novos assistem aos cultos fúnebres. Tem muitos aqui que dizem, eu não gosto de ir em velório. Coisa que não gosto de velório. Não gosto. Então aprende a gostar. Porque é uma boa oportunidade também para você poder consolar outra pessoa. É uma boa oportunidade para você alcançar pessoas. Eu gosto de pregar em cultos fúnebres, pois eu tenho uma atenção muito grande naqueles cultos, onde as pessoas talvez aquela vez, pelo menos aquela vez, estão prestando atenção na mensagem que está sendo entregue. Membros oram mais na igreja. As súplicas focalizadas em evangelização. E sabe, muitas vezes nas nossas igrejas os membros vêm e só pedem, e sei que eu também sou assim. Quando estou doente eu peço pela minha saúde, mas nós só estamos pedindo pela saúde. Nós precisamos pedir, Deus nos dê coragem para evangelizar. Deus nos dê oportunidades para falar com o nosso vizinho. E sabemos que isso também é uma marca de igreja que está crescendo, onde há uma preocupação um com o outro. Quinto, um maior número de membros compartilha o evangelho com os incrédulos. Não é só o pastor, os líderes, mas a igreja toda está envolvida falando de Jesus. Ai de mim se não pregar o evangelho. Sexto, entre os membros há uma confiança nos programas da igreja. Mas também aproveita as oportunidades de ministério. Chega assim para o pastor e diz, pastor, o que você acha se Joana e eu organizarmos um chá natalino para as senhoras da igreja, uma oportunidade para evangelizar? Vem pessoas com novas ideias, com maneiras diferentes para alcançar pessoas para Cristo. Eu vou ser um pouco mais ligeiro, mas há uma disposição evidente para confessar os pecados. E como é importante isso? Ora por mim. Eu estou tendo um problema numa área de raiva. Eu tenho explodido ultimamente. Ora por mim. É importante nós orarmos um pelo outro. Por situações assim, simples do nosso dia a dia. E nós, como irmãos em Cristo, devemos estar confessando os nossos pecados uns aos outros, orando uns pelos outros para serem curados. E continua, há uma contribuição também crescente e sacrificial. Eu acho isso é algo tão maravilhoso quando você vê pessoas que estão dispostas a dar não só o dízimo, mas além do dízimo. E aqui dá um exemplo, querido, como que nós podemos cortar um pouco do nosso orçamento mensal para ajudar um certo missionário? Maneiras diferentes de contribuir. Contribuição eficiente e sacrificial. Nono, os membros assumem carreiras sacrificiais para que possam servir a igreja. E é interessante o destaque que deu aqui desta igreja, dizendo assim, você ouviu que Cris rejeitou 3 vezes uma promoção para que continuasse dedicado ao ofício de presbítero? Eu sei que muitas vezes nós temos sido tão motivados pelo dinheiro, pelo progresso financeiro,
pelas coisas desses materiais. Mas quando há pessoas que se sacrificam até em receber promoção, porque querem servir ao Senhor, que querem estar presentes na casa do Senhor, sim, aí nós vamos estar vendo que a igreja está de fato crescendo. 10º, maridos lideram sua esposa de maneira sacrificial. O exemplo dado aqui é, querida, já pensou eu chegar para minha esposa e falar assim, que diferentes coisas posso fazer para que você seja mais amada e mais compreendida? O que eu posso fazer? Eu quero mostrar meu amor para com você. Porque tanto nós falamos, eu amo, eu amo, eu amo, mas não adianta dizer só que eu amo. Eu tenho que fazer. Amar de fato e de verdade. Maridos lideram então suas esposas, mostram esse amor sacrificial. Esposas se submetem aos seus maridos. Chegam para o marido e dizem, querido, o que posso fazer hoje para fazer a vida mais fácil para você? Ai, que gostoso, né? A mulher chega, o que eu posso fazer para fazer a vida mais agradável, melhor para você? 12, pais que treinam seus filhos na fé, que realmente estão envolvidos na vida espiritual dos filhos, vendo eles crescendo espiritualmente, vendo os filhos também aprendendo a amar missões, orar por missionários, envolvendo-se na obra. E por último, Mark destaca uma disposição coletiva de disciplinar o pecado público e persistente. Sabemos que pecado tem que ser tratado. E sabemos também que pecado tem que ser tratado com amor. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. E como igreja nós temos que ajudar uns aos outros, exortai-vos mutuamente durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós vamos estar exortando, animando, disciplinando também. O apóstolo Pedro, ele conclui de uma maneira semelhante à segunda carta que ele dirige aos grupos de cristãos do século I, dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória. Vemos como que tudo que nós fazemos tem que ser com esse propósito. O crescimento cristão, o crescimento da igreja tem que ser para a glória do Senhor. Em 1 Pedro 2,12, Pedro também diz, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai Celestial. E Jesus em Mateus 5,16 diz, glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Uma igreja que cresce desta forma, glorifica ao nosso Pai que está nos céus. Então nós vemos o crescimento. É importante esse crescimento. Mas em segundo lugar, hoje eu quero destacar mais uma marca. E esta marca eu já tenho falado à igreja e hoje eu quero renovar isto com nossa igreja. Sendo o aniversário da igreja, quero renovar com a igreja o pacto que nós devemos fazer diante de Deus e diante também dos demais membros de nossa igreja. Membresia compromissada. Compromissada. Deus quer pessoas assim. Deus não quer só membros de nome, mas membros que são comprometidos. Quais são, então, algumas das características desses membros que são comprometidos ao Senhor? Primeiro, por que se unir? Por que devemos nos unir numa igreja? Nós devemos nos unir à igreja para assegurarmos primeiro a nós mesmos. Nós mesmos somos salvos, cremos em Cristo como Salvador. A igreja não salva, mas nós nos unimos à igreja para como salvos, como podemos lembrar daquele exemplo da fogueira, como a lenha que queima, aquela brasa que queima, ela precisa um do outro. Cada brasa aqui viva precisa da chama um do outro. Nós não podemos viver a vida cristã sozinhos. Nós necessitamos um dos outros.
E por isso que nós devemos fazer um pacto, uma aliança. Eu gosto da música que foi tema, já faz muitos caibes atrás, né? Juntos podemos. Juntos nós podemos fazer tanta coisa. Unidos, uma só voz, proclamando o nome do Senhor. Mas isso dá segurança para nós mesmos. Então por quê? Por que se unir à igreja? Porque isso dá segurança para nós mesmos. Segundo, por quê? Para nós podermos em conjunto evangelizarmos o mundo. A responsabilidade da evangelização é nossa individualmente, mas como igreja nós podemos cumprir isto, mandando missionários para lugares distantes, para aqueles lugares que nunca ouviram falar da palavra de Deus. O trabalho missionário tem que ser feito em conjunto. Por que nós vamos unir a igreja? Para a nossa vida pessoal, para nós podermos espalhar o evangelho, evangelizarmos o mundo, também para nós denunciarmos os falsos. O fato é que tem muitos falsos surgindo por aí. E nós temos o dever de batalhar diligentemente pela fé que foi uma vez entregue por nós, conforme Judas 3. E a melhor maneira de batalhar é pregar. É pregarmos a verdade. E sabemos que a verdade somente que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para denunciarmos os falsos evangelhos que estão surgindo a cada momento, nós temos que poder fazer isso. Em quarto lugar, para edificar a igreja. A igreja precisa crescer, edificar, os membros precisam estar se fortalecendo, os membros precisam estar exercitando os seus dons espirituais. Os dons espirituais são dados justamente para nós edificarmos uns aos outros, para edificarmos a igreja. Nós temos a oportunidade, ao reunirmos aqui em grupos, ao reunirmos a escola dominical, os grupos de estudo de escola dominical, é um tempo onde você pode participar, onde você também tem oportunidades de ensinar na UANS, em outras oportunidades, você deve aproveitar essas oportunidades, pois só assim que você vai descobrir o seu dom e vai ser usado nesta obra tão grandiosa do Senhor. E todos aqui precisam ser usados. Todos aqui devem dizer, Senhor, eu quero ser usado. Eu sinto-me tão fraco. Eu sei que não mereço te servir. Vamos estar cantando essa música aí. Um dos corinhos missionários, né? Eu quero ser usado. Você não quer ser usado? Todos que estão aqui devem ter o desejo de querer ser usado. E você vem à igreja para poder ser usado por Deus, para a glória de Deus, para a edificação de outros irmãos. E esse é o objetivo. Mas aí, finalmente, como todo nosso objetivo tem que terminar, é com a glorificação de Deus. Devemos nos unir na igreja para a glória de Deus, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Toda a glória tem que ser dada a Deus. Mateus 5,16 diz assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é para a glória de Deus que nós nos unimos à igreja. Membresia compromissada. O que envolve ser membro de uma igreja local? Inicialmente, quando nós falamos sobre envolvimento numa igreja local, nós sabemos que inclui o batismo. Não há registro de crentes que não são batizados. Se você é crente em Jesus Cristo, você aceitou a Cristo como Salvador, você não é batizado para ser salvo, mas você é batizado porque é salvo. E ao ser batizado, você está dando um testemunho público da sua fé. Esse negócio de crente secreto, sem ser batizado, desigrejado. Hoje está na moda isso, desigrejado, sem compromisso. Irmãos, o Senhor quer que cada um aqui tenha um compromisso com a igreja. Rejeitar o batismo, rejeitar a ceia do Senhor, significa rejeitar ser membro da igreja. Se você quer ser membro da igreja, você tem que aceitar ser batizado, você tem que aceitar também
participar da ceia do Senhor. E aí também nós temos falado, e eu volto a repetir isso, é importante todos nós assinarmos uma declaração de fé, um pacto. E nós, como igreja bíblica, quando nós preparamos os candidatos que vão ser membros da igreja, os que vão se batizar, eles concordam em assinar esse pacto. No final do culto nós vamos dar a oportunidade para nós renovarmos esse pacto. Mas todos os que são membros da igreja, a membresia fiel, ele é aquela membresia que está submetida a uma declaração de fé. No passado, as igrejas declaravam sua fé, tinha o credo apostólico, creio em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus. Eles recitavam, eles sabiam de cor a declaração de fé. Talvez nós não chegamos a esse ponto, mas nós precisamos saber o que nós cremos. E aí, afirmarmos a nossa fé nessa declaração. O que envolve ser membro da igreja? Inicialmente, então, envolve o batismo. Envolve submeter-se a uma declaração de fé, ao pacto da igreja. Mas daí, quais são algumas das responsabilidades dos membros? Quais são algumas das responsabilidades que cada um... Quantos aqui são membros da Igreja Bíblica de Araçatuba? Levanta a mão. Vamos recordar as responsabilidades? Quais são algumas das responsabilidades? Primeira, assistir regularmente aos cultos. Não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. Eu tenho sempre dito que um crente fiel é aquele que vai seguir o tripé, que vai ter pelo menos 3 ocasiões específicas, como 3 refeições principais. Vai ter o culto da manhã, a escola dominical e o culto da manhã, que é uma, a gente põe os dois juntos, o culto noturno e pelo menos uma reunião de oração. Quando nós temos GPS, muitos substituem pela sua célula ou GPS. Mas eu ainda sou do tempo antigo, gosto de pensar que é importante a igreja orar juntos. Então, é importante nós termos aqui um tempo de oração. Igreja Bíblica de Araçatuba, nós aqui no começo, nossos cultos de oração eram cheios. Eram quase iguais ao nosso culto de domingo à noite. Você sabe que o boletim da igreja era distribuído na quarta-feira? No nosso primeiro tempo que passamos aqui, de 86 a 97, nós sempre distribuímos na quarta-feira. Aqui estava cheio como está aqui. A gente dirigia os cultos de oração. Os anos foram passando e o culto de oração foi diminuindo, foi diminuindo. A igreja foi fraquejando. Porque o culto de oração é a base da igreja. Nós temos que voltar a dar ênfase no culto de oração. Os irmãos precisam vir à igreja não só no domingo. Ah, você lembra daquela música que cantávamos no passado, o quarteto? Domingueiro, nunca queira ser. Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele não é santo não, mas só no domingo que ele vai à igreja. Nós não podemos ser só domingueiros. Ninguém vai crescer espiritualmente se só vir num domingo à noite na igreja. Irmãos, vocês que estão aqui só de domingo à noite, amém que estão, mas é muito pouco. Talvez você se pergunta, por que eu não estou crescendo? Essa é a razão, falta de frequência à casa do Senhor. Membresia compromissada vai assistir regularmente aos cultos da igreja. Membresia compromissada vai também participar da ceia do Senhor. Todos os membros têm o direito e dever de participar da ceia do Senhor. Na história da igreja, ausentar-se da ceia do Senhor significava ausentar-se, deixar de ser membro da igreja. Como era importante no começo da igreja a ceia do Senhor. Nós também, como igreja, temos que valorizar a ceia do Senhor. Nós também, como igreja, precisamos, como membros da igreja, igreja compromissada, participar das assembleias.
Como é difícil nós termos quórum aqui. Cada vez nós parece que temos que clamar para ter uma segunda chamada. Isso não é bom, irmãos. Nós precisamos estar fiéis também nos cultos administrativos. Nós, às vezes, fazemos só 2 vezes por ano. Tem vez que fazemos mais do que isso, mas normalmente só 2 vezes. E podemos participar regularmente também das assembleias, das decisões da igreja. Já falamos sobre orar regularmente. Nós temos a responsabilidade de orar publicamente, mas também a responsabilidade como membros de orar um pelo outro. Nós usamos de alguns meios para ajudar a igreja a orar um pelo outro. Usamos o nosso calendário de oração. Vocês estão usando? Não é só de enfeite, é para você orar. Diariamente você pode pegar esse calendário e ir lá, orar pelos aniversariantes, orar pelos pastores, pelos missionários. Daí tem os membros da igreja que nós oramos. Isso você pode fazer diariamente também. A Lloyd tem distribuído para nós, eu gosto de usar. Agora eu uso no meu celular, eu coloco isso aqui no celular. E coloco também a lista das famílias da igreja no celular. E aí, cada hora que você tem uma oportunidade, você vai lá e começa a orar. Nós devemos estar orando regularmente um pelo outro. Mas daí continua a obrigação. Os meninos vão parar ali em cima? Obrigado. A obrigação também de contribuir regularmente. E sabemos que o dízimo é bíblico. Temos falado da importância do dízimo. Nós acreditamos que todo membro deve ser dizimista. Mas o dízimo é o começo. Cada um deve aprender primeiro a dar o dízimo para o Senhor. Mas daí também ele deve aprender a dar além do dízimo. Dar de maneira sacrificial ao Senhor. Por isso nós falamos sobre oferta missionária de fé. Quando chega a época da conferência missionária, nós damos ênfase nisso. E nossa igreja também já teve tão bem nisso. Hoje nosso alvo é 6.000 para a oferta missionária de fé. Está entrando 3.500. Geralmente quando vira o ano, nós começamos a alcançar um pouquinho mais com as promessas feitas, mas aí vai caindo. E aí a igreja tem que suprir do orçamento da igreja aquelas promessas de fé. Irmãos, é responsabilidade nossa como igreja contribuirmos sacrificialmente, regularmente. 1 Coríntios 16, 1 e 2 fala como que separavam conforme as suas posses e entregavam semanalmente para a obra do Senhor. Portanto, nós devemos, como igreja, se unir, fazer um compromisso. Nós, ao fazermos isso, nós vamos ser um testemunho diante dos incrédulos. Os crentes mais fracos, ao verem crentes que são fortes, compromissados, que têm uma vida mesmo entregue ao Senhor, vão querer também viver desta forma. E nós vamos um ao outro glorificar ao Senhor. Mas eu coloquei aqui novamente esse pacto para nós. E eu vou ler no primeiro. E daí nós vamos ler juntos. E aí todos os que concordarem vão se colocar em pé. Dessa vez eu não vou pedir para você assinar, não. Mas vamos se colocar em pé e vamos fazer o nosso pacto como igreja. Aos 44 anos nós estamos fazendo esse pacto. Qual que é o pacto? Eu vou ler uma vez, ver se vocês entendem bem, depois nós vamos ler juntos uma segunda vez. Tendo sido salvo pela graça de Deus e batizado, concordo plenamente com a declaração de fé dessa igreja e me comprometo a orar pela minha vida espiritual e a vida dos irmãos. Não abandonarei as reuniões de nossa congregação. Buscarei viver cuidadosamente no mundo de modo íntegro e puro. Colaborarei no trabalho de evangelização e discipulado dessa igreja, bem como sustentarei sua adoração, ordenanças, disciplina e doutrina.
Contribuirei regularmente através dos dízimos e ofertas para o sustento local e da obra missionária. Bondoso Deus, eu junto com esta congregação, estamos renovando esse pacto. Queremos de fato pedir a tua força para poder seguir. Sabemos que somos fracos e nós vamos cair. Nós vamos muitas vezes deixar de cumprir, mas queremos de coração fazer a tua vontade. Pai, nós temos cantado que nós queremos seguir ao Senhor. Queremos fazer como Jesus, andar como Jesus, ser as mãos de Jesus, ser a voz de Jesus. E Pai, eu peço que este ano nossa igreja realmente possa estender as suas mãos para alcançar outros. Que nós possamos nos unir um ao outro e a Cristo, e aí também trazer pessoas para junto de Ti. Ajuda-nos a fazer isso para a Tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.